que no horizonte, tal como está posto, na sociabilidade, tal como se organiza atualmente, todos nós somos identitários. Não porque a gente queira, mas porque a operação própria, a organização da administração da vida social, hiperflexível, competitiva, concorrencial, radicalmente flexibilizada, ela nos tornou isso. E para mim o ponto do identitarismo funcionar como paradigma de gestão é justamente impossibilitar que essas identidades, que têm um potencial político de desestruturação sistêmica, organizem um dano global nesse tecido posto. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de entrevistas do site A Terra é Redonda. Antes da gente começar com o assunto de hoje, eu queria passar dois recadinhos bem rápidos. Em primeiro lugar, eu queria lembrar a todos que não só essa, mas todas as nossas entrevistas estão agora disponíveis no Spotify, tanto em áudio quanto em vídeo. Então, se você gosta de ouvir as nossas conversas no ônibus, no carro, lavando louça, fazendo faxina, vocês também podem nos ouvir por lá, sem intervalos ou sem a necessidade de ficar ali com o celular aberto. Em segundo lugar, essa para quem está chegando agora no nosso canal, eu deixo o meu convite para que você se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e vá assistir livremente as nossas outras entrevistas, que são muitas e cada vez mais, com assuntos interessantíssimos e sempre surpreendentes. Mas vamos ao que realmente nos interessa hoje, nosso convidado. Ele é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano e professor do Instituto Dalma de Formação e Extensão em Psicanálise. Doutor em Ética e Filosofia Política pela Unifesp, é professor filiado ao Laboratório de Experiências Coloniais Comparadas do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense e é integrante do IMPAR, Laboratório de Estudos Críticos da Família, da FEFELESH. Nas suas pesquisas, ele investiga principalmente as intersecções entre filosofia alemã, psicanálise e pensamento afrodiaspórico e suas principais contribuições teóricas no campo da arte, da subjetividade e da política. É autor de livros como Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço para uma Crítica à Metafísica Racial, Hegel e o Sentido do Político, sua tese de doutorado, Guy Debord, Antimanual de Leitura, que infelizmente não temos aqui nesse momento para mostrar, e ele acaba de lançar pela editora Boitempo O que é Identitarismo, o livro que vai ser o motor da nossa conversa de hoje. Por fim, mas não menos importante, ele também possui uma produção literária com romances como Cartas Estudantis, Os Terroristas e No Princípio Era o Verbo. Mas chega de eu falar, agora é a vez dele. Meu nome é Daniel Pavan e hoje eu converso com Douglas Rodrigues Barros. Douglas, estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco no nosso programa. Bom, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui na Terra Redonda. Que bom. Então vamos lá. Como eu acabei de falar, né, o fio condutor da nossa conversa vai ser esse último livro seu, O que é Identitarismo, que está agora saindo quentíssimo dos fornos da Boitempo. Né? Agora a gente está em dezembro de 2024. Mas o livro é novo, mas o tema nem tanto. Na sua pena, quem for ler, por exemplo, O Lugar de Negro, O Lugar de Branco, vai encontrar um apêndice chamado Contra o Retorno às Raízes, Identidade e Identitarismo no Centro do Debate. Conta pra gente, então, como foi que você chegou nesse tema do identitarismo? É, o tema do identitarismo, para mim, ele vai ter um peso importante na minha formação, por conta, em primeiro lugar, eu sou fruto dos movimentos populares, né? Sobretudo o movimento negro. Sou oriundo dos cursinhos populares. E, enfim, então essa ideia da identidade já circula comigo há bastante tempo, né? Faz parte um pouco da minha formação. É claro que, de maneira geral,
a forma como circulava a ideia de identidade no movimento social, no movimento negro, nos cursinhos populares, era algo outro, né, era uma ele circulava ali, mas não como um problema em si mesmo. Ele vai se tornando um problema em si, é curioso, né, porque, de certo modo, na minha formação, eu acompanho a ideia da identidade se transformando num problema. Então, primeiro, né, ela está vinculada à minha própria formação, a ideia de identidade. Depois, na minha formação teórica, na minha formação intelectual também, esse tema ficava circulando de maneira lateral, por vários caminhos, né, se a gente pensar o não idêntico com Adorno, ou pensar o que significa a unidade da consciência com Hegel, né, ou na lógica, o princípio de identidade, né, entre coisa e a sua nomeação conceitual. Então, de certa forma, tinha sempre, né, de maneira inconsciente, eu acho, até na minha formação, a questão da identidade. Só que aí, eh, a partir do final, dos da primeira década do nosso século, né, eu estou ainda na graduação, eh a ideia de identidade passa no interior dos movimentos, passa por uma formatação, reformatação ou reformulação que é, de certa forma, o princípio de identidade passa a ser reivindicado como política pública, né. Uhum. E eu acho que é aí que começa, então, essa noção que era uma noção lateral das minhas preocupações, vai se tornando vai ganhando o centro das minhas preocupações, vai se tornando algo importante. E aí tem um momento porque enfim, eu acho que a minha preocupação com a identidade está ligada à história brasileira, de certa forma, nesse basicamente, desde que o Brasil se tornou democrático, né, desde a Carta de 88 até aqui. A minha formação é desse Brasil que sai de uma ditadura, né, e passa por uma redemocratização e que passa por uma reformulação do campo político na sua integralidade, né. Então tem uma especificidade para mim, que vai organizando o problema da identidade, que está vinculado também a esse momento histórico do Brasil, que não é separado do momento histórico do mundo, né. Então, eh, quando eu estou nos cursinhos populares, nós temos a ascensão do governo de esquerda após a redemocratização, tá. Então, ali em 2002, aliás, tem uma anedota, né, para contar. Eu tive na USP em 2001, né, pra reivindicar as cotas, né, e a gente foi aqui pra FEA, a gente essa história é importante porque acho que ela vai descrevendo o caminho que me leva até a identidade como um problema. Na FEA aqui, a gente ocupa ali o prédio da FEA, eu era um menino, assim, eu estava com 16 anos, 15, 16 anos, estava, enfim, aquela coisa. Para mim foi muito impactante, porque, enfim, era um dos primeiros atos que eu tinha ido. Uhum. A primeira vez que eu pus os pés aqui na USP, né, e a gente foi aqui pra fé, aí a gente se sentou no vão ali da fé, e estava muito bonito, tal, né, estava um ato pacífico, tranquilo, né, para reivindicar justamente as ações afirmativas. E, de repente, a gente está sentado e a gente começa a sentir coisas caírem sobre nós, assim, né. Aí a gente olha, assim, são moedas que estão caindo, assim, e a gente olha para cima, assim, no vão, né, aí tem estudantes jogando moeda em nós, estudantes da
da Faculdade de Economia e Administração, e eles dizem o seguinte: "Bom, se é dinheiro que vocês quer, toma aí, pobraiada". Esse foi o meu primeiro contato com a USP, né, e é claro que a gente ficou muito bravo ali, corre para pegar eles de porrada, né, só que imediatamente aparece o segurança negro, aliás, e que disse algo que o Mano Brown também escutou uma vez, né, que o Mano Brown canta, ele falou: "Pra me pôr no meu lugar", né, se ponha no seu lugar. Claro que esse primeiro contato com a universidade, né, que foi um contato de exclusão, né, estar dentro da universidade reivindicando o acesso à universidade, passar por isso, né, passar também claro, imediatamente chega também mais seguranças e interrompe o ato, enfim, nós vamos embora, né. Isso tudo marca um pouco essa dinâmica de como a identidade vai se assumindo para mim como um problema, eh, conceitual e filosófico mesmo, né. Aí veja, depois disso, em 2002, final de 2002, nós temos o primeiro governo, né, Lula, e acontece que aquilo que a gente reivindicava como política, se torna uma política pública, né. Uhum. E aí as ações afirmativas com todos os as idas e vindas, né, ocorridas no âmbito político, ela acaba se tornando uma política de Estado, né, e uma política de inclusão que vai depois se amparar vai amparar, vai ser uma das políticas também que vai, digamos, ser a raiz do processo de expansão das universidades, né, das universidades federais, pelo projeto Reúne mais tarde. Daí é curioso, porque de certo modo, eu que estava nos bastidores, menino, né, Uhum. ainda participando desse processo, me formando, tentando entender esse processo, de repente eu me deparei com o sucesso de algo que nós esperávamos que demorasse mais, Uhum. né. Uhum. E aí eu lembro que uma das discussões que a gente teve no interior do cursinho, e nesse momento a gente era todos da Educafro, Uhum. né, da Educafro, que depois vai sair a Uniafro, né, da Educafro. Enfim, nesse momento a gente estava com o Frei Davi, né, da Educafro, e eu lembro que rolou um debate que foi muito curioso, né, que foi um debate tá, a gente teve então aquilo pelo qual a gente lutava, agora se tornou política pública, o que que a gente faz então? Uhum. Né, Uhum. rolou esse processo, uma vez que, antes das cotas, era um trabalho que era feito, assim, o trabalho no interior dos cursinhos era um trabalho sem uma perspectiva imediata, mas ao mesmo tempo a falta de perspectiva fazia mais ou menos como a gente com que a gente arregaçasse as mangas, né, então, a gente ia de universidade em universidade, conversando, fazendo reuniões. Isso é muito interessante, né, porque isso perdeu-se um pouco de Uhum. vista, né, mas, por exemplo, eu lembro que a PUC, aqui em São Paulo, foi uma das primeiras instituições a pegarem vagas ociosas e encaminhar essas vagas para bolsas, né. Enfim, filantropia da igreja também Uhum. tinha toda essa, e como Frei Davi era, então, acessar a PUC naquele, sei lá, tô falando dos anos 90, né. Acessar a PUC para quem era das quebradas era algo que realmente mudava o horizonte, né. É, mas quando então as ações afirmativas são levadas para o âmbito nacional, né, que se faz toda a discussão, todo o debate, a gente sabe das resistências que a Uhum. USP vai ter, né, a USP é a última universidade a aderir, né. Então a gente fica: "Tá, tudo bem, agora virou uma política pública".
Teve um nesse mesmo debate, teve um membro do velho MNU, do Movimento Uhum. Negro Unificado, né, que ele bateu, assim, nas minhas costas e falou assim: "Não se preocupe, porque ter pelo que lutar, você sempre vai ter". E o direito conquistado não é um direito estabilizado, né, enfim, toda aquela ideia, né, de que nos acompanha, infelizmente, de que não há uma garantia do direito sem luta, né. Enfim. E eu sou fruto desse processo, né, eu sou fruto dessa luta, né. Quando eu vou para a faculdade de filosofia, né, eh, todo esse acúmulo anterior, é claro que tem um gesto que eu faço na faculdade de filosofia que é interessante, que eu gosto dele, que foi o seguinte: "Bom, agora eu vou, hã, conversar com o cânone, Uhum. depois eu volto às minhas leituras", né. Eu fiz esse gesto e aí mas uma coisa que nunca se perdeu foi como esse processo de exclusividade da identidade marcou as minhas preocupações, né. O que significa isso? O que significa ter que afirmar um processo para tentar, de certa forma, superá-lo, né. O que significa você ter um país cuja exclusão racial é a marca de formação desse país, hã, e ao mesmo tempo ela é invisibilizada, né. Então, o que é isso de ter que afirmar essa invisibilização, ter que afirmar o racismo para tentar, né. Então, veja que tudo isso marca o meu processo de formação, Uhum. tudo isso é fundamental ao meu processo de formação. Mas aí, eh, alguma coisa vai acontecendo com o passar dos anos, porque esse primeiro movimento do qual fiz parte, claro que é fruto de outros movimentos, é fruto também de outras lutas, sei lá, acho que dá para fazer uma linha que vai até Palmares, se a gente estabelecer, né, enfim, fizer um uma linha cronológica, essa ideia dos cursinhos populares tá totalmente ligada a todas as lutas antirracistas, né, que vieram antes. Eu apareço no final dessa luta, no final, assim, no final do tempo, né, Uhum. Uhum. não que seja, né, eu chego agora no século XX, XXI, final do século XX para o XXI, acompanhando um outro desenrolar da luta, e aí acontece algo curioso ali, que é, ali em 2001, quando eu fui recepcionado aqui na USP pelos Estudantes da Fé, eh, tinha algo de que todos nós sabíamos que a política de ações afirmativas era uma política liberal. Uhum. Ninguém que estava, encampando a luta, ou que estava com os movimentos sociais, né, nas várias quebradas, afirmava aquilo como algo revolucionário, né. M mas ao mesmo tempo essa luta possibilitava a gente criar, um corpo político, né, com um objetivo claro, né, com um objetivo muito translúcido para qualquer pessoa que chegasse, participasse desse movimento. Então, a ideia das cotas e das ações afirmativas não era tornar elas o fim em si mesmo, né, tanto que a ambição da luta era extinguir o próprio processo de seleção Uhum. dos vestibulares, né, era essa o horizonte. O horizonte também era como que a gente melhora a educação básica, né. Veja, eu não
quando eu iniciei o meu caminho, eu não esperava chegar no doutorado, não tinha isso no horizonte. A minha ideia era basicamente pegar meu diploma de licenciatura e Uhum. dar aula nas escolas públicas, hã. Isso era uma ideia que era partilhada, porque a ideia também era: voltamos às escolas públicas para lutar pelas escolas, voltarmos às escolas para lutar pelas escolas. Então era muito claro para todo mundo que as ações afirmativas se tratava de ações inclusivas, né, que inclusive iam ajudar a dinamizar o próprio mercado de trabalho, ou seja, era uma correção de cunho liberal. Uhum. Pois bem, essa correção de cunho liberal causou, né, quer dizer, teve muita resistência para os liberais brasileiros, que, Uhum. a gente sabe que liberal brasileiro, Machado de Assis já dizia, né, já descrevia quem eram esses liberais brasileiros. Bentinho, né, Cubas. Então, além do processo de resistência que marca e, na verdade, desnuda o próprio processo racial no Brasil, né, de exclusão racial, além de deixar isso muito claro, o processo de luta, também tinha muito claro para nós que isso seria um passo dado com relação, a uma democratização da universidade, Uhum. né. Eh, então, as ações afirmativas era um passo para a consolidação de uma organização coletiva, de movimentos que influenciasse, né, na democratização do país, seja lá o que isso significa, né. Uhum. Eh, mas do ponto de vista liberal, burguês, democrático, era bom, enfim, qualquer nos parecia, pelo menos qualquer pessoa, eh, razoável enxergaria isso como uma necessidade. A gente viu que não, foi um processo de muita resistência das próprias universidades, né, porque, claro, isso também desmistificava algo muito fundamental ao Brasil, que era a noção de democracia racial, tá. Uhum. Eu hoje, olhando para trás, eu enxergo que esse essa resistência, ela só foi tão forte por parte de setores progressistas e liberais, né, justamente porque havia realmente uma ideia de uma democracia racial, que o Brasil tinha superado as suas marcas coloniais, consolidado um processo de miscigenação que, né, falar disso no Brasil era diferente de falar disso nos Estados Unidos, Uhum. né, como inclusive aparece até hoje. Eu também concordo que seja diferente, mas não significa que seja menos violento, né, o processo de exclusão e o processo racista brasileiro, né. Pois bem, quando isso se torna então política pública, eh, aparece, portanto, como um debate de nível público, quando isso se afirma como realmente porque todos os índices depois, todas as estatísticas, todo o trabalho que vieram para falar sobre o impacto das cotas foram positivos, né, tanto para as universidades quanto para a sociedade no geral, né, os pesquisadores, enfim, isso ficou muito evidente. Aí tem um outro processo, né, que aí é quando as ações afirmativas passam a ser a finalidade última dos movimentos e aparece um apaziguamento da possibilidade política desses movimentos, que já estava lá, já estava operando, né. É importante dizer que a maioria daquelas lideranças de bairro Uhum. se tornaram gestores, foram de certa forma conseguiram cargos, e isso vai eliminando também uma potencialidade política, porque vai eliminando a autonomia,
né? Então, de certa forma, os movimentos passaram, muitos, né? Não todos, evidentemente, mas a se organizar a partir de uma cartilha, que não vinha mais da prática Uhum. política, mas vinha de cima para baixo, né? Eh, como organizar edital, como enfim, tudo isso vai minando um pouco a autonomia, né, as pessoas vão sendo cooptadas, é claro, né, resistir à cooptação é muito difícil quando você não tem como sobreviver, Uhum. né, então muitos amigos mesmo que foram cooptados nesse processo é justamente, pô, não até queria o socialismo, né, Uhum. mas ninguém não tinha como sobreviver. Enfim, tem vários problemas nisso, eu acho que tem vários problemas nisso, né. Mas aí acontece uma virada no interior dos movimentos, que é a estabilização de uma certa gramática que coloca a política pública como a finalidade do movimento, né. Então o movimento ele vai fazer o quê? Ele vai se engajar em organizar formas e ferramentas de inclusão e estabilização, né. Então o movimento, de certa forma, se torna uma ONG. Uhum. Uhum. E aí qual é o trabalho, né, o trabalho é propiciar instrumental, ferramental teórico, né, as práticas de gestão do Estado. Uhum. Teórico e prático, manual, militante, né, as práticas de gestão do Estado. Claro que isso muda de maneira fundamental a gramática, Uhum. né. E para mim esse é o grande problema, porque aí, bom, todo esse processo isso vai acontecer, eu vou me dar conta disso em 2012, Uhum. né. Acontece algo comigo em 2012 que me marca um pouco, eu tô estudando economia com a minha companheira, né, e ela estudou economia, e eu começo a ler, né, as cartilhas que vem do curso de economia, Uhum. para entender Uhum. o que essa galera tá pensando, enfim, né. Como leitor de Marx, eu queria saber o que os economistas Uhum. atuais, Uhum. burgueses, estão pensando. E eu começo a ler e acho evidentemente interessante, e eu estava lendo sobre o processo toyotista, just in time, financiarização, né, e nessa cartilha, numa dessas cartilhas, eu acho a primeira vez a palavra empoderamento, Uhum. né, a flexibilidade. Era uma cartilha, assim, uma bíblia neoliberal que eu estava lendo naquele momento, né, e a ideia dessa cartilha ali naquela leitura era a seguinte: não há o trabalhador como era mais ou menos esse o discurso. O Hum. trabalhador como objeto passivo da indústria não existe mais, Uhum. né, porque o avanço da tecnologia, o desenvolvimento, né, da sociedade levou a que esse trabalhador se flexibilizasse em função do mercado. Uma vez que ele se flexibiliza em função do mercado, no identitarismo eu vou falar disso, né, Uhum. a passagem da formação, né, necessária ao trabalhador fordista, por exemplo, né, o trabalhador fordista que ia para a fábrica, ele ia fazer um curso de torneiro mecânico, né, e isso seria né, essa isso muda na passagem ao neoliberalismo, né, ao toyotismo, ao pós-fordismo, se a gente quiser. E essa cartilha falava justamente disso. Esse trabalhador, ele deixou de existir e no seu lugar se organizou o colaborador como um membro ativo Uhum. na célula da empresa, e como membro ativo ele precisa se engajar nos processos, ou seja, ele precisa introjetar o patrão. Uhum. E aí tinha e seguia.
ele precisa se empoderar. Uhum. Veja, foi a primeira vez que eu vi a palavra eu tinha lido numa cartilha a palavra empoderamento. Daí, eu cheguei na mesma semana para dar aula no cursinho, né. Eu sempre dei aula nos cursinhos populares. Eu cheguei nessa mesma semana para dar aula e depois da aula a gente fez uma reunião e uma das coordenadoras, né, falou: "Não, porque nós temos que empoderar", né. Ali, esse jargão, essa palavrinha me soou sinal de alarme, né, mas, eh, eu falei: "Nossa, mas empoderamento, eu acabei de ler, né, né, numa cartilha pós-fordista, ensinando como a gente deve gerir uma Uhum. isso tá no cursinho, como assim, né, como que". E eu tô trazendo toda essa história para dizer o seguinte, é nesse momento, hã, que fica visível, não que não tivesse acontecendo desde 2001 ou antes, né, se a gente puxa o fio vai estar no final dos anos 70 já, Uhum. É. né. A identidade estava se colocando como centro da administração, Uhum. né. E isso eu vi nesse dia, né, eu fiquei intuindo, falei: "Pô, tem alguma coisa esquisita", né, mas me parece que depois de 2013 e tudo que acontece, esse processo que ficava ali, eh, que era um processo no subsolo junto com a toupeira, Uhum. né, depois da implosão de junho em 2013, esse processo sai, ele se torna, permeado no solo no solo político social brasileiro, né. Tô falando do Brasil, mas quando a gente estende o olhar, a gente percebe que a identidade marca hoje o discurso político em escala mundial. É sempre a defesa, né, se a gente for para a Europa, a gente vai ver o discurso proto-fascista, o fascista, já marcando uma certa defesa de um nós, Uhum. né, impermeável e que precisa ser garantido. Se a gente vai para os Estados Unidos, também tem essa, né. Então para mim ficou evidente a partir de 2015, porque em 2013, quando o MPL vai sendo dissolvido, graças à repressão que foi muito violenta e massacrante Uhum. aquela molecada, né, dos quais eu estava perto, né, conheci alguns, mas quando ele vai sendo dissolvido, a dissolução também se marca por um processo de construção de uma identidade imaginária, mas também impermeável à diferença. Uhum. Isso vai se to a partir de 2015, então, eu acho que fica evidente para todo mundo, pelo menos para quem se preocupa com a política, no sentido mais radical do termo, hã, que o problema da identidade era um problema contemporâneo, né. Alguma coisa tinha mudado no solo social para que esse problema aparecesse e surgisse com essa força que cada vez mais vai tomando todos os espaços do debate público, né. Foi aí que começa as minhas preocupações, Aham. né. Daí eu vou ler, enfim, em 2015 eu estava encerrando o mestrado, né, foi em Lukács Uhum. e Dostoiévski, Olha. é, em estética, Aham. né. Eu estava encerrando em 2015, 2016 e aí nesse período, você vai lembrar, todo mundo que
assistir vai lembrar que era o período, né, era o período da desgraceira, que era a emergência, né, dessa extrema direita, o avanço, o ascenso de uma extrema direita, também com características muito novas, né, mas muito fagocitada das práticas da esquerda, Uhum. né, inclusive na organização das identidades, né, dessa extrema direita, que vai então tomar o horizonte e que vai, a meu ver, enfim, tô só, fagocitando Paulo Arantes, né, Uhum. que vai impor a política, de fato, né. 2015, esse ascenso da extrema direita, vai ser a extrema direita que vai impor a política. Claro, a política não no sentido de gestão ou de negociação, mas no sentido radical de imposição, né, e do conflito mesmo, de uma tomada de dianteira do processo do conflito mesmo, que organiza o horizonte de sentido, hã, e quem vai fazer isso é a extrema direita. E aí é interessante porque no solo disso tudo está o problema da identidade, É. né, que vai se marcar, claro, por uma diluição até dos significados da esquerda, né, quer dizer, a gente vai vendo uma mudança na própria linguagem da esquerda para se referenciar aos seus problemas. Ao mesmo tempo, a gente vai ter toda uma desconstrução do mundo do trabalho, feito pela própria esquerda que estava no poder, que não conseguiu evitar o desmonte e a precarização via terceirização de setores, né. Até o epílogo final que vai ser, né, a o fim da CLT, né, que vai ser no Temer já, Uhum. né, que a gente assiste de casa sentado no sofá a destruição de todos os direitos trabalhistas. Mas veja, né, a partir disso então, para mim chega a questão da identidade, Uhum. como um problema central, sem o qual a gente não consegue entender muito o que está acontecendo. Daí eu escrevo lugar de branco, lugar de negro, primeiro para resolver um problema interno, Uhum. um problema da minha própria militância. É quase um livro escrito para os amigos esse, Uhum. Uhum. né, Lugar de Negro, Lugar de Branco, que é um livro que tinha justamente essa ambição de, olha, levar pelo menos a suspensão da ideia de uma identidade racial que parecia ter sido apropriada por um discurso mercadológico. Hã. Tá ali, então, Lugar de Negro, Lugar de Branco vai tentar tatear um pouco esse labirinto, e aí acontece uma coisa, né, traumática, porque quando eu tô terminando de escrever o prefácio para enviar para a editora, a Marielle é assassinada, né. Aí eu rasgo o prefácio que eu tinha escrito e faço esse prefácio que foi aquele que saiu com o livro, né. Porque aí a questão do assassinato da Marielle marca para mim a ruptura decisiva com o projeto de 1988, né. A morte de Marielle foi o limite, é assim que eu leio, né, foi o acontecimento decisivo Uhum. de que, se a esquerda se manter acreditando no pacto, né, a esquerda não vai mais conseguir fazer política, né. Então, para mim o assassinato da Marielle foi também o assassinato de um horizonte de perspectiva que se deu com a redemocratização brasileira, tá. E claro que a tentativa do Lugar de Negro, Lugar de Branco era chamar atenção para esse fato, né, e chamar atenção para o fato de que nós estávamos caindo em armadilhas que estavam inviabilizando
a nossa potencialidade política como movimento, né, e como capacidade de organizar algo genérico à sociedade, que impregne o horizonte comum. Mas eu não tinha resolvido lá, Uhum. né. Enfim, é um livro muito ensaístico, né, ele é bem poético, inclusive, em muitas passagens, e realmente não tem a pretensão de resolver a parada, ou de dar um diagnóstico muito preciso. A ideia era questionar, sobretudo, a ideia de um lugar ao negro, né, que no momento estava muito interessado em discutir com a noção de lugar de fala, né. Então, uma das questões que me leva a escrever O Lugar de Negro, Lugar de Branco tem a ver com essa, tentativa de exame, suspensão de uma noção de um lugar de fala que impossibilitasse a saída do próprio lugar. A minha ideia é que a fala é muito central, né, mas a reivindicação de um lugar não, né, então tinha essa ali o debate estava muito quente na época, né, mas eu não tinha resolvido para mim ainda a questão da identidade. Daí aparece um livro intermediário, que é o livro Racismo, que é um livro que eu escrevi para uns amigos me encomendaram esse livro, editora Bra Edições Brasil. A ideia desse livro é que eu escrevesse dez lugares comuns Tá. à noção racial. O racismo, ele é essa ponte intermediária, então, né, eu consegui ali estabelecer alguns pontos, mas aí quando chega no identitarismo, né, eu começo a fazer a pesquisa do identitarismo em 2000 logo que eu publiquei O Lugar de Negro, Lugar de Branco, né, no final do ano, eu publico em março, no final de 2019 eu começo a escrever, a escrever não, a pesquisar sobre o identitarismo. Isso se arrasta aí, bom, 2020 a gente tem a pandemia, essa pesquisa segue curso, aparece o racismo como um caminho entre o lugar de negro e o lugar de branco ao identitarismo. E aí eu tenho um tempo para fermentar Uhum. as ideias, né. Eu acho que o identitarismo, ele aparece como um livro maduro. Tenho essa impressão de que nesse livro eu consegui ele teve várias reescritas, várias edições, ele é muito menor do que era, né, eu vou escrevendo, reelaborando, tem ajuda de amigos, né, Carmen, a Carmen que faleceu o ano passado foi uma das pessoas centrais Uhum. que me ajudou a reelaborar várias vezes, então esse livro, ele chega realmente é um trabalho que eu tenho muito orgulho, né, ele chega para mim, realmente ele consegue pôr os pingos nos is. Muito Esse bom, muito bom. E é interessante ouvindo essa sua primeira resposta, como para mim uma nova dimensão do livro se abriu, assim, as discussões teóricas que a gente vai chegar aqui, vendo você contando a sua trajetória, elas ganharam um sentido a mais. Eu queria então mergulhar no livro que tem uma discussão que eu concordo com você, né? Ele passa a impressão de ser um livro maduro, que eu acho que, enfim, eu gostaria de entrar. Para começar, esse conceito de identidade, né? Você considera a identidade, né, fazendo uma brincadeira com Marx, uma ilusão subjetivamente necessária. O que seria pensar a identidade como uma ilusão subjetivamente necessária? Uhum. Um de certa forma,
né. Eh, a identidade ela sempre é uma violência de si, do ponto de vista subjetivo, né. Por que que ela é uma uma certa violência de si? Porque ela estabelece a ideia de um eu, né, eh, estabelece a ideia de um eu estabilizado, Uhum. né, como se esse eu, ele tivesse algo substancial. Eh, mas o fato é que há uma impossibilidade de um eu substancial justamente porque o eu se marca por aquilo que o nega, né, e quem nega o eu é o outro, né. Então, quando a gente vai para a história da filosofia, hum, não precisamos ir para a fenomenologia diretamente, mas eu acho que a fenomenologia ela vai trazer alguns ganhos para pensar a questão da identidade, mas, em primeiro lugar, assim, a identidade é um problema filosófico de épocas antigas, né, quer Uhum. dizer, sempre esteve no horizonte da filosofia o que é pensar esse eu que surge, né, o que é pensar esse eu que pensa, né, e que é, Uhum. né. Eh, então, muito antes de Descartes, que vai elaborar, né, o cogito ergo sum, né, nós temos esse problema já em Platão. Mas esse problema em Platão já é tardio, porque se a gente Uhum. volta para os mitos, né, esse problema também já está nos mitos. E não precisa ser, para não me acusarem de eurocêntrico, não precisa ser um mito grego, né. Se a gente pega os sumérios e babilônicos, eles já estavam com essa questão da identidade no horizonte. E isso está ligado a uma outra ideia vazia, insubstancial, mas que organiza sentido, que é o amor. Uhum. Eh, quando a gente pega o Gilgamesh, né, e o Enkidu, ou a gente pega o mito platônico do esqueci o termo agora, como que era o me fugiu a palavra. Como que era o mito platônico? Tá no banquete. É o Não vou é lembrar também. o é o Aristófanes que andrógeno, Uhum, né, uhum, quando a gente pega o mito do andrógeno, veja, quando a gente vai estudar a história das religiões, o Mircea Eliade, uhum, que é um canalha de marca maior, mas muito inteligente, né, o Mircea Eliade, ele vai escrever um livro sobre a história das ideias religiosas, que é um clássico, um livro importantíssimo, hã, e ele vai, hã, chamar atenção para a ideia de ouro. Todos os povos, né, eles tinham um horizonte perdido, nostálgico, portanto, de que houve uma ideia de ouro, hã, que é a ideia a idade em que os deuses andavam pelo mundo. Hum. Todos esses mitos religiosos se marcam pela ideia de que há um eu substancial. uhum, A idade de ouro, a idade perdida, é sempre a perda de uma substancialidade do eu. Nesse sentido, o nosso próprio mito que vai formar o horizonte cristão, né, o mito adâmico, tá, tem ecos dessa costela que é arrancada, que dá origem ao outro ser, mas que já promove a divisão do eu, tá. Então,
é muito interessante porque todo registro da identidade é pensada como algo que se perde, né. Eu sou porque há um outro que me nega, né, e que para que eu seja, eu preciso continuar me encontrando no vazio, né, do mundo. Aí é o Sartre, já é a turma da Aham. fenomenologia. Mas então veja que eu só estou chamando atenção para esse fato, porque a questão da identidade ela permeia, né, o registro das ideias sobre o que somos, né, na filosofia, nas religiões, no mito, uhum, a identidade vai ser pensada. Daí por isso que eu começo com a psicanálise, né, Aham. porque na psicanálise me parece que esse problema da identidade é repensada, rediscutida em outro lugar, Uhum. né, retira, porque mesmo a fenomenologia, embora o Sartre pensando o amor seja muito bonito e muito instigante, depois vai ajudar Fanon a Uhum. pensar, porque o reconhecimento pensado por Fanon não é o reconhecimento hegeliano, Uhum. habermasiano, né, mas é a partir da perspectiva sartriana, né. Mas enfim, toda esse percurso, hã, é reconfigurado pela psicanálise, hã. A psicanálise vai pensar qual é a condição de possibilidade para a subjetividade, né. Qual é o caminho que forja, a nossa subjetividade. E aí é muito interessante, porque tem algo na psicanálise que não era visto, no discurso filosófico, Uhum. que é o inconsciente, Certo. É. hã. O inconsciente como essa zona que escapa às formas conceituais e às formas narrativas de dizer-se a si mesmo, Uhum. mas escapa na medida que delimita o Uhum. dizer-se a si mesmo, né. Então a psicanálise ela, eh, ela coloca o problema num outro patamar, ela descentra essa figura do logos como a palavra última e total, né, para pensar, bom, a palavra última e total não é tão última nem tão total assim, Uhum. né. É claro que isso vai ter ecos em Hegel, por isso que depois o Lacan vai voltar para Hegel, porque de certa forma, o que o Hegel está falando, porque quando o Hegel na fenomenologia do espírito vai pensar a consciência, né, o Hegel vai sempre pensar a consciência como uma consciência faltante, uma consciência em busca da sua unidade, né. Veja, desde das páginas iniciais da fenomenologia, o que a gente vê é uma consciência que quer comer o mundo, né. Na fenomenologia de Hegel é isso, a consciência, a certeza sensível, o que ela faz? Ela toca, come, põe para dentro e defeca. Né, Uhum. e fazendo isso ela sente o gozo, sente o prazer de restituir a unidade de si consigo mesmo, de restituir a sua identidade. Em Hegel isso está posto, isso vai ser um processo em espiral, sempre faltante, né, essa consciência nunca consegue chegar na identidade de si consigo, né, ela sempre é uma consciência descentrada, só que na sua ação, hã, é uma ação informada pelo mundo, mas que forma o mundo, tá. Então essa espiral dessa consciência sempre em busca da unidade de si, aí então veja, em Hegel já está uma noção de que a busca pela identidade constitui uma ilusão necessária ao movimento da consciência, né. Quando a psicanálise vai descentrar esse sujeito do logos, hã, a psicanálise ela coloca isso num outro patamar, hã. Qual seja, primeiro, há sempre algo que se perde na nomeação, né. A nomeação é abstrair, é reduzir a coisa a um signo, né.
E aí a psicanálise também vai pensar, de certa forma, o que o Hegel tinha pensado. Qual é a condição de possibilidade, não para que a consciência de si se organize, mas para que a subjetividade se organize, né. Então a psicanálise vai pensar qual é a condição de possibilidade para que o inconsciente emerja e produza sentido para além da experiência sensível. Porque esse é o ponto fundamental da psicanálise, né. Quer dizer, a psicanálise de repente mostra que ao se abstrair, né, para surgir a subjetividade, algo escapa, né. Só que isso que escapa delimita essa subjetividade. E aí tem uma coisa muito curiosa nisso, que é a condição de possibilidade para emergir uma subjetividade é a linguagem, né. A linguagem interrompe o processo de uma natureza pressuposta, a partir de então, uma vez encaminhado no mundo da linguagem, a linguagem inclusive só se dá por um excedente, tá, que se projeta. Isso é um pouco complicado, né, Uhum. em Freud ou em Lacan se perceber, mas para ser, assim, bem arbitrário, um tanto sumário, hum, a linguagem é a condição de possibilidade da subjetividade. Por quê? Porque a linguagem é a condição de possibilidade ao inconsciente, né. E como que isso se forja? Isso se forja, aí volta para o Hegel, isso se forja porque tem algo chamado gozo e desejo, e Uhum. em busca da da satisfação sempre perdida, né, que ao alcançar o objeto da demanda, né, esse objeto não entrega a unidade Uhum. que essa subjetividade ou que essa consciência almeja, né. É mais ou menos como se o caminho que a gente faz ao longo da nossa vida é um caminho condicionado por miragens, né. Eh, mas como que a identidade vai entrar aí, né? Como que entra o problema da identidade para a psicanálise? Ele entra em primeiro lugar pelo fato de que a criança ao ir adentrando o mundo da linguagem, né, ela vai também percebendo a ruptura que há entre ela e o outro e o mundo, né. Isso, sei lá, tá desde Melanie Klein, passando por Winnicott, até o estágio do espelho de Lacan, né. Como a criança vai tendo essa percepção de si, a partir sobretudo da negação que Uhum. ela tem à sua demanda imediata, né, pelo para matar a fome, né. O lance que a psicanálise, para mim, vai ser central, é que a psicanálise descobre que para além da fome, a Hum. criança está também atrás de uma outra coisa, né. Ao matar a fome no seio, a criança também transforma o seu lábio em uma zona de desejo, uma zona erógena. Transforma o bico do seio também numa zona erógena, Uhum. né. Esse a mais que surge dessa transformação é aquilo também que permite à criança consolidar primeiro, como Freud vai dizer, né, o narcisismo primário, né, a criança vai transformando pequenos pedaços do seu corpo em lugares de satisfação, né. Diante da falta da mãe, então a criança coloca o dedo na boca, né, pra simular essa falta, Uhum. e isso vai organizando a ideia da criança de um eu, né, de algo que está ali. É claro que nesse narcisismo primário ainda não está inteiramente no campo da linguagem, mas como vai dizer Lacan, já está na ordem simbólica, né. A criança já sabe que tem uma mediação, enfim, desde o ventre da mãe. Pois é, é justamente quando esse narcisismo primário, que é esse corpo, a criança vai vendo por pedaços,
né, vai transformando pedaços gostosos que ela, Uhum. né, até isso se tornar o narcisismo secundário, que é quando ela se vê como uma unidade de si. Pois é, isso organiza a identidade imaginária da criança. É nesse momento que o Lacan entra com o estágio do espelho, Uhum. né. O estágio do espelho é quase uma um texto que organiza simbolicamente como a criança vai organizar a unidade de si, né. Quer dizer, a criança se vê no espelho, se regozija, né, vê, enfim, uma unidade de si, uma identidade, mas essa identidade se dissolve, Uhum. né. Então logo ela vê que aquela imagem não é ela, mas que ela se organizou por um outro, que é o seu reflexo, enfim. Mas veja, aí tem uma questão que qual é a resposta que a psicanálise vai dar para a identidade? Eh, Na identidade, essa identidade imaginária se dissolve, Uhum. tá, e o passo seguinte da criança é entrar no mundo da linguagem, no mundo Uhum. da fala. É quando ela começa a fazer gugu dadá, né. Ela entra no mundo da fala na busca de recompor essa identidade perdida, Uhum. né. Ela acredita que, né, esse é o impulso, né. Mas, quando ela entra no mundo da linguagem, não vai existir possibilidade dessa identidade substancial. Uma vez interrompido a possibilidade da identidade substancial, se passa ao primado da identificação. Não havendo, portanto, lugar no mundo em que eu possa encontrar essa identidade substancial, eu me identifico com o mundo ao redor, né. Por isso que a identidade é uma ilusão subjetivamente necessária. Aham. Justamente porque ela é aquilo que dá ímpeto à busca pela identificação, né. Nós estamos sempre à busca de uma identificação por achar inconscientemente que encontraremos a identidade perdida no fim do processo, Aham. né. Então, é nesse sentido que eu chego a essa conclusão da identidade. E é interessante, porque isso, né, mais tarde na discussão vai, né, acho que talvez o bloqueio dessa experiência vai aparecer. Eu queria então trazer agora para a conversa um outro momento do seu livro que eu acho que ele ganha uma dimensão muito interessante, que é quando, né, você apresenta já na introdução a tese de que o identitarismo, né, usando aspas suas aqui, o identitarismo evoca um problema político orientado pela noção de sujeito e, portanto, de modernidade ou o ocaso de ambos. E é interessante porque chega um momento do livro em que você vai situar esse ocaso da modernidade ali na crise dos anos 70 e o nascimento da sociedade neoliberal que vai marcar o fim do século XX e os nossos tempos. Nesse momento, né, você faz uma encruzilhada entre 2 elementos que eu acho interessantes, que são a cosmovisão neoliberal, principalmente do Hayek, e do outro lado as condições objetivas do capitalismo de crise dos anos 70. Como que, né, para a gente situar então como o identitarismo vai reaparecer agora, né, enquanto problema político atual, né, como que você situa essas transformações do ideal capitalista e da sociedade capitalista? Tá. Bom, primeiro, eu acho que uma coisa que a gente tem que perder é subestimar os rivais ou os inimigos, né. Uhum, São muito inteligentíssimos. Tem uma coisa no Capital que é a sofisticação das formas de dominação, né. Eh, Veja, uma temporalidade rígida naquilo que eu chamo de modernidade clássica. Claro que não foi eu que inventei isso, uhum, Bauman vai discutir isso de maneira talvez não pensando tanto a temporalidade, mas ele vai falar também sobre isso, né. Mas essa temporalidade rígida é o quê? É um tempo newtoniano, né. É um tempo em que, a velocidade é marcada na relação entre espaço e o tempo percorrido, uhum, uhum, né, que é a física clássica newtoniana, né.
só possível, e aí tem uma coisa da modernidade, só possível porque emergia uma nova forma de organização social, já à época do Newton, né. Mas essa modernidade clássica, que eu chamo, é uma modernidade clássica porque ela tem um sentido de uma temporalidade rígida, né, e de um sentido de progresso orientado pelo desenvolvimento das forças produtivas. Hum. É é assim que nasce o sol da razão hegeliana, Uhum. né. Quer dizer, a ideia de que o espírito, ele se perpetuasse, eh, através do desenvolvimento progressivo, né, inclusive englobando aquilo que o nega, hã. Isso está tudo orientado por essa noção de uma modernidade que tem o seu embrião nas luzes, talvez mesmo antes das luzes, né, no homem copernicano, né, no Renascimento, talvez já em Dante, que é a ideia de uma razão, né, que iria triunfar, desenvolvendo progressivamente o mundo, né. Eh, essa temporalidade é a temporalidade da indústria. Falando materialmente sem poesia, Aham, aham, é a temporalidade da mercadoria, aham. né, da mercadoria na sua forma industrial, né. Porque, veja, desde Marx, quando a gente lê, talvez com alguma atenção, o volume 1 do Marx, a gente percebe que o que é expropriado, ao fim e ao cabo, como riqueza, é o tempo, né. O tempo é a disputa fundamental do capital. É sobre o tempo que nós estamos falando o tempo todo, né, de como o processo de riqueza, né, do valor, vai administrando esse trabalho abstrato, esse trabalho morto que já foi, Uhum, né, condicionando o trabalho vivo, esse trabalho industrial, para realizar o valor enquanto troca, tá. Então o valor seria mais ou menos o buraco negro, né, do capital que se orienta por uma temporalidade, por uma uhum, dada temporalidade, que é uma temporalidade rígida, porque é uma temporalidade que organiza, que está se relacionando com o primeiro mercado, né, que é um mercado, sobretudo, que precisa se expandir, precisa estar no globo, né, mas que ainda não estava. uhum, Né. Essa questão, o processo de mundialização do capital. O processo de mundialização do capital é um processo que precisa consolidar mercados aonde quer que seja, né. Então, essa expansão do valor é isso que eu chamo de modernidade clássica, né. Essa mundialização do valor que vai organizando mercados mundo afora e que não há uma ilha que não possa ter um McDonald's, né, uhum, para ser um pouco vulgar. Então, essa expansão do valor é uma modernidade clássica que tem uma temporalidade um tanto mais rígida, é um capital mais sólido, como vai pensar o Bauman, né, é um capital, eh, 7 às 5, uhum, de segunda a sexta, né, enfim, o tempo que sobra vai tentar alocar recursos no processo de circulação do capital através do consumo. O Marcuse já estava pensando nisso nos anos 60, né, como o tempo do lazer não é lazer mais, uhum, mas se torna um tempo de expropriação também. Mas veja, tudo esse processo, ele é um processo
que organiza uma noção de progresso, uma noção de desenvolvimento, organiza a ideia de uma civilização possível. Então, todos os atrasados precisam acompanhar o ritmo, né? É o sonho, é o que marca o sonho brasileiro. Um dia o Brasil vai chegar lá, o Brasil do futuro, né? O Brasil do primeiro mundo. Tudo isso anima, organiza uma cosmovisão também, né? Uma Weltanschauung, né? Uhum. Organiza uma visão de mundo que é a visão de mundo dos nossos avós, Uhum. né? Esse mundo, né, de que, enfim, não pude entrar na universidade, mas você vai e quem sabe, né? Esse horizonte de progressão que era progressão social, né? Que, óbvio, por ser progressão social, levava uma progressão do próprio indivíduo. Isso acaba quando o processo de mundialização acaba, Uhum. né? E aí tem uma questão, né, com os meus grandes interlocutores, meus amigos, assim, as figuras que eu admiro, que é, eu tenho uma hipótese que o processo de mundialização se esgotou do capital com a globalização. Com a globalização já não é mais essa mundialização, né? Já se trata de uma outra coisa, já não se trata também só de circulação de mercadorias, mas de fluxos de mercadoria, e já não se trata mais desse tempo duro, mas de um tempo fluido, né? Um tempo just in time, um tempo 24 horas, 7 dias por semana, um tempo de conectividade em tempo real, né? Isso rompe aquele horizonte de uma progressão, mesmo porque já não tem mais para onde ir, né? Uhum. Não tem mais para onde ir, esse valor se realiza em escala global, o que acontece? Acontece o que Marx previa no Grundrisse, né? Eh, a alta produtividade tecnológica leva à fissura da valorização do valor, né? O decrescimento da taxa de lucro que é operado nos anos 70 é respondido com uma outra dinâmica do capital, tá? Uma dinâmica de uma outra forma de realização da mercadoria, e aí eu acho que a gente está atolado nisso, Uhum. todos nós. Uhum. Estamos com dificuldade, porque assim, falar só de uma crise permanente ou de uma crise de valorização do valor pode dar pistas, mas para mim tem um problema, né? Uhum. Porque tudo bem, concordo que é um capital de crise permanente. No entanto, não é o capital que está em crise permanente, mas a sociedade que o sustenta. Percebe? Uhum. Tem uma coisa esquisita aqui. Quer dizer, tudo bem que o capital chegou ao nível de abstração radical, né? Que talvez coloque um pouco em questão muito das nossas teorias econômicas, né? O que significa? Eu tenho uma hipótese que talvez, que é acompanhado por outros teóricos, que talvez já seja uma mudança de paradigma social global, assim, já não, talvez já não seja mais o capital tal como a gente conceituou, pensou, talvez seja pior, inclusive. Mas veja, esse é o ponto para mim, né? Essa nova dinâmica organiza um outro imaginário, organiza uma outra forma de desejar o desejo, né? Organiza uma outra temporalidade, porque esse é o ponto, né? A temporalidade é central, Uhum. né? O que a gente faz com o nosso tempo é central para essa dinâmica, né? E aí, como eu digo lá no identitarismo, muito mais do que uma transformação interna capital, para mim foi uma revolução. Uma revolução que ainda não acabou. Uhum. Inclusive eu tô com muito medo desse chamado computador quântico. Não É, sei o que vai acontecer é. daí para frente. Então veja, é um processo revolucionário
é um processo muito mais profundo do que a construção da ferrovia no século XIX, percebe? Isso tudo organiza, implode aquele imaginário fordista, que nos acompanhou, porque por ser um país de economia dependente, quando no primeiro mundo, usar essa palavra velha, antiga, né? Esse processo estava todo já dinâmico, né? O último As últimas monadas da indústria, tal como se organizou ao longo do século XX, eram nos países do terceiro mundo, eram nos países subdesenvolvidos, né. Tanto que o nosso movimento de industrialização ocorre depois dos anos 70, uma outra industrialização, né, que vem a reboque desse processo neoliberal que a gente está discutindo. Isso altera de maneira radical a nossa experiência, né. Vai chegando mais tarde aqui, né, quer dizer, enquanto eu costumo dizer, para mim o Partido dos Trabalhadores foi o último movimento dos trabalhadores, da classe trabalhadora, tradicional do século XX. Foi ele que fechou as cortinas das lutas operárias do século XX, né. E o que veio depois disso, né, o que vem depois disso, que está se dando agora, nós estamos tentando entender. Agora, isso opera um outro imaginário. Isso organiza uma outra cosmovisão, desorienta inclusive as nossas categorias para entender isso que estava posto. Hayek, né, como você perguntou, e Friedman, bom, o Hayek, ele, eu acho que é interessante marcar a diferença do tempo histórico, Aham. né, até É. para quem nunca os leu saber, né. O Hayek ele tem uma posição muito interessante, né, que é como fornecer respostas à crise que não seja pela esquerda, que não seja socialista. Para ele, pelo amor de Deus, não, né. E ele vai oferecer, não só ele, nós temos o clube Aham. dos pelerins, né, É. que vão se reunir, é interessante pensar que Popper estava, porque é interessante pensar que Popper estava justamente porque o Popper vai organizar uma ideia de ciência e lógica que vai se tornar a visão dominante, Sim, sim. né. Então esses caras que são muito inteligentes, né, eles estavam interessados em como dar uma resposta a esse mundo que ruía. Nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, né, que é quando eles começam a escrever, né. A ideia pragmática e programática era dar respostas ao capital, né, diante das crises que o próprio capital tinha organizado, né. E é muito interessante as respostas que eles dão, né. O Hayek, ele vai organizar uma ontologia a partir do mercado, É. né. De certa forma, é um gesto do hegelianismo de direita, mas sem Estado. No lugar do Estado, você coloca o mercado, né. E é muito interessante, porque isso vai organizar uma gramática que vai ser fundamental a partir dos anos 80, né. Que é, primeiro, Hayek se dá conta de que o conceito de liberdade é vazio, e portanto ideológico, né. O que é a liberdade? Eu digo. É assim que funciona. Ele vai dizer: "Bom, a liberdade está inscrita no mercado". Por quê? Porque o mercado é um regime impessoal que não vai ditar o que você tem que fazer, né, e do qual requer o seu engajamento para que ele próprio consiga se mover, né. Então a liberdade última está no mercado, afinal aí ele volta
para a Idade da Pedra para nos dizer: bom, primeiro que tá com o tacape na cabeça do outro para lhe tomar o osso, já estava no processo de concorrência, Uhum. né. Então a concorrência é a ânima do avanço humano, né. Concorrer e competir é o que devemos fazer. Veja então que a resposta que ele dá para além da resposta à crise econômica, porque aí o Milton Friedman vai desdobrar uma resposta à crise, né, mas ele está dando uma resposta ideológica Aham. à crise, né. Não é à toa que anos depois, né, 30 anos depois dele ter escrito, um pouco mais, o Friedman, hã, no colapso do mundo fordista, o Friedman resolve dar uma outra resposta à crise de 29. Se a gente pegar a história da economia no século XX, é uma história sobre a crise, Uhum. né. Todos os grandes economistas estavam pensando a crise e como evitá-la. O Friedman dá a resposta monetária, né. Ele desloca a resposta do do Keynes, hã, só que ele não faz só isso. Esse é talvez a o que o chi o que a escola de Chicago produziu, né. Para além de uma resposta técnica à crise, era preciso uma resposta ideológica. Quem ofereceu essa resposta ideológica era Hayek, né. Então eles retomam Hayek sai das sombras. É interessante porque Hayek teve um sucesso inicial de vendas, mas ele permanece no subsolo econômico, né. Depois quando a crise fordista se acentua, do keynesianismo, o estado de bem-estar social, ele sai dessa sombra. E ele sai dessa sombra oferecendo à escola de Chicago a resposta ideológica, que era uma resposta, desculpem, mas é uma resposta maoísta, Uhum. né. É preciso ganhar corações e mentes. Aham. É isso, veja então, toda essa transformação, né, essa revolução interna do capital, junto ao aspecto ideológico, vai configurar uma nova cosmovisão, tá. Esse é meu ponto aqui no identitarismo. E eu acho que é um ótimo ponto de se fazer, porque permite que nós realizemos o que eu vou te perguntar agora, que é como que a gente pega aquela identidade, aquela ilusão subjetivamente necessária, né? Aquela criança que no fracasso de uma identificação perfeita fica buscando na sua relação com o outro, que sempre o nega, né? Que construir-se enquanto sujeito, como que de um lado é esse elemento de constituição subjetiva e essas condições ideológicas e sociais vão se cruzar para a gente chegar nisso que você chama do identitarismo como um paradigma de gestão do capitalismo de crise, Uhum. né? O que que isso quer dizer, né? Como que desses dois elementos que nós acabamos de discutir, chegamos em um paradigma de gestão? Aham. Essa essa pergunta ela é muito fundamental, porque evoca aquilo que eu havia dito na pergunta anterior, que é a Uhum, seguinte: você tinha uma temporalidade rígida, né, e você tinha uma noção de progresso organizado pelo desenvolvimento das forças produtivas. Essa necessidade, né, essa primeira necessidade operada pela modernização clássica, leva a um processo muito curioso, que aí a gente precisa sempre, o Marx é o solo, né, porque a gente sempre precisa levar que não em consideração que não é a consciência que forma o ser social, mas é o ser social que forja a consciência. Quer dizer, esse ideário da modernidade clássica, né, vai formar essa consciência, aliás, desculpa, essa materialidade da modernidade clássica vai formar essa consciência moderna, uhum, né. E o que subjaz a essa consciência moderna? Subjaz a ideia, sobretudo, organizada a partir do Estado-nação, sim. né. É. O que são os Estados-nação, né? Qual é a necessidade de um Estado-nação?
por que nasce, afinal, o Estado-nação? Porque nem sempre existiu, né. O Estado-nação nasce na emergência de um modo de sociabilidade organizado pelo capital, né, que vai precisar do controle e dos limites e da delimitação, inclusive para se perpetuar esse modelo capitalista de produção, né. Daí a necessidade da moeda, de como se organiza a territorialidade, né, para organizar as trocas, e aí entra o Estado-nação como esse, eh, fraudulento soberano, né. Interessante. É um fraudulento soberano, porque o impulso dele se dá a partir da realização do capital. Ele se torna de saída um dependente da realização do capital. Aliás, a sua necessidade é posta pelo capital, Uhum. né. Então Estado e capital estão imbricados, né, no enfim, desde o século XIX se fala isso, né. Agora, esse Estado-nação, aí é Benedict Anderson. Aqui Benedict Anderson e Hobsbawm, eu juntei os Aham, 2, aham. falei: "Bom, vamos ter que dialogar agora", né. O Benedict Anderson vai demonstrar de maneira muito bonita no Comunidades Imaginadas como isso vai se consolidando, a necessidade desse Estado nacional, né. Eu desloco um pouco a visão Uhum. dele, eu espero que os leitores consigam ver, porque eu acho que eu, de certa forma, eu promovo uma torção Aham. naquilo, porque eu vou dizer: "Olha, de fato, o Estado nacional vai se organizar, né, nas metrópoles, né, as metrópoles colonizadoras, né, os impérios coloniais, eles vão ter que ter um vagido de nacionalidade para se organizar, mas algo anterior ocorre nas colônias, né. Por isso que eu não separo a ideia de nação da ideia de raça. Sim. O Benedict Anderson faz isso. Uhum. Ele fala: "Uma vez que a nação se deu, a racialização precisa ser superada", né. Eu digo eu falo um pouco o contrário, eu falo: "Bom, a nação se dá, só se dá a partir da própria noção de raça", né. E a noção de raça se mantém como o DNA da noção de nação, né. Oculto, se torna o inconsciente da noção de nação. E aí tem uma parada, né, curiosa que é esse ideário moderno precisa construir uma identidade imaginária ou imaginada, para pensar com Benedict Anderson, que suplante todas as demais que foram organizadas no período colonial, né, que é a identidade nacional. Então a identidade nacional, que é fruto do Estado-nação, né, ela é um grande guarda-chuva que oculta por debaixo dela as identidades que foram organizadas no período colonial, né. Então, isso é uma necessidade interna ao próprio sistema de produção nascente Uhum. que está se consolidando, que se consolida com seus. Então a identidade nacional era uma ideia de avanço progressista, né. Você vai ser um cidadão, né, cidadão brasileiro, cidadão estadunidense, né, cidadão mexicano. O que você é? Eu sou brasileiro, né. Embora a gente não saiba o que isso significa, se perguntar, né, o fim, o que a gente vai fazer é evocar pequenos caricaturas para dizer o que a gente quer dizer com ser brasileiro, né, mas nós aceitamos essa profissão de fé, essa religião civil, né. Então, nesse curso progressista da primeira modernidade, a modernidade tinha uma outra fé, né, que era o desenvolvimento das forças produtivas levarão a
superação das marcas coloniais, das marcas de gênero, né, quer dizer, desenvolver o capitalismo vai ser suficiente para que a gente elimine as desigualdades causadas pelo período colonial e pela consolidação dos lugares, né, sociais organizados pelo período colonial. Quando isso rompe, quando isso entra em crise, quando essa modernidade, enfim, chegou o futuro, né, nos anos 70, chegou o futuro, né, todos os espaços, é claro que isso mais nos anos 90, nos anos 70 Hum. se vislumbrou que o futuro não seria aquele Aham. que todo mundo pensava. Nos anos 90 isso se realiza de maneira mais cabal, inclusive com a queda da União Soviética, né. Quando isso se esfacela, hã, o que que sobra? Quando o guarda-chuva da identidade nacional se fecha, né, Uhum. embora não estou dizendo que não funciona, funciona, nós ainda temos a nossa certidão, Aham. mas quando ele se fecha como um operador da noção de progresso, desenvolvimento, e ele se fecha não por um ato de volitivo do Estado, o Estado passa por uma transformação. Esse Estado-nação, ele vai ter que deixar suas fronteiras fluídas ao investimento externo. Nós passamos por um outro processo de organização do capital que passa por agências extraestatais que vão, avaliar a possibilidade de investimento dos estados, né, agências fora das fronteiras nacionais, né. Veja, isso transforma a relação do Estado. Esse Estado não é mais um Estado-nação, ele precisa se tornar um Estado empreendedor. É. Tá? Quando isso é operacionalizado, vai romper com esse mundo anterior. Se fecha o guarda-chuva dessa identidade nacional, ninguém acredita mais que ser brasileiro é suficiente para não ser morto pela polícia. Aliás, ninguém nunca acreditou, mas a gente fingia, pelo menos, que isso acontecia, né? Inclusive na universidade isso era operacionalizado, né? Como o laboratório social, a universidade funcionou muito bem com o pressuposto da democracia racial, com a ideia de que há um povo brasileiro e uma miscigenação que organiza. hã, Quando a modernidade clássica fale, essas identidades que não foram absorvidas, elas saem debaixo desse guarda-chuva, né. É nos anos 70 que o MNU sobe as escadarias do Teatro Municipal, né, colocando uma outra perspectiva sobre a questão da raça, do racismo brasileiro, né. É interessante pensar que o mesmo locus temporal que está se dando com todas essas transformações, é o locus também que reaparece de maneira nunca desapareceu, mas pelo menos vai ressurgir de maneira mais visceral no debate público, né. Quando se fecha esse guarda-chuva de um Estado-nação, essas identidades saem debaixo desse guarda-chuva e o que que elas se tornam? Elas se tornam um problema. Um problema político, né. Eh, Se o Estado muda a sua relação com com a sociedade civil, pensar com Hegel, né. É. Se esse Estado sai de um soberano de proteção, soberano, vigia de fronteiras e de organizador do desenvolvimento nacional através da indústria nacional, enfim, toda essa coisa que a gente já ouviu falar.
quando ele sai dessa posição para se tornar um manager, né, um investidor de última hora e também aquele que capta recursos, portanto tem que se demonstrar estável e tem que rezar a cartilha do Banco Mundial, quando esse Estado se vê com essa nova função, né, entra algo de excesso nisso, que é, para que esse Estado se mostre estabilizado para receber investimentos, ele precisa também gerir o conflito político. Ele precisa também se tornar um gestor. É aí que o identitarismo passa a se tornar um paradigma de gestão Uhum. no capital tardio, né, ou no capital pós-fordista, né. Quer dizer, essa nova figura do Estado, né, para se demonstrar rentável para investidores externos e internos, precisa a todo momento obliterar qualquer possibilidade de uma política efetiva, de uma política real, né. E para isso, ele vai então gerir. Aí esse é o ponto, porque essa identidade, né, eh, que era esse processo como você disse, né, da criança até, né. Tem uma questão para a psicanálise que a gente não falou ainda, mas que é, tá, o primado é o da identificação, e que bom, né, todos nós podemos nos identificar, se frustrar com aquilo que a gente se identificou e ir atrás de novas identificações. Ótimo, isso é o que compõe o sujeito. Mas existem identidades historicamente organizadas, né, que foram reduzidas à própria identidade, né. Existem grupos humanos, né, que historicamente foram coisificados na identidade. Essa é uma pergunta que a psicanálise não se faz, mas que nós fazemos, né. Eh, Quando há essa mudança para essa mudança, essa transformação, quando se rompe essa modernidade clássica, essas identidades coisificadas, estabilizadas lá atrás, como herança colonial, elas ressurgem como um problema, Uhum. né. Daí, um dos pressupostos da gestão do Estado é gerir as identidades. É aí que o identitarismo se torna um paradigma de gestão. É muito interessante isso, e tem uma outra expressão que você usa para tratar agora desse identitarismo, né, que virou, paradigma de gestão, que é a ideia, né, do identitarismo como um espírito ego-gregário. A Uhum. identidade opera como um espírito ego-gregário. Isso em certa medida me fez lembrar da psicologia das massas do Freud, que o Hum. Adorno, por sua vez, nos anos 40 e 50, usou para caracterizar os movimentos de caráter fascista. Uhum. Eh, de certa medida, talvez não por esse caminho, né, que o Adorno faz, você também faz uma aproximação semelhante com a extrema-direita, quando num certo momento do livro você diz, né, que o identitarismo era um fenômeno típico da extrema-direita, mas que hoje se emaranhou pela vida social. Hum. No livro, já nos momentos mais ao fim do livro, você fala em dois tipos de identitarismo, né? O identitarismo reacionário sagrado e o identitarismo progressista laico. Como que você vê essa passagem de um fenômeno típico da extrema-direita para algo que se emaranhou na sociedade, né? Seria possível dizer que até mesmo isso chegou no campo progressista, esse tipo de espírito ego-gregário? Sim. E é fundamentalmente isso do que Aham, se trata o nosso problema atual, aham. né, que é como essa essa relação porque quando o identitarismo se torna esse paradigma de gestão, né, o fato é que
toda a política, tra o que a gente conhecia tradicionalmente como política, vai ser balizada em torno de formas de identificação que vão se tornando impermeáveis, né. Isso causa um impacto endêmico no tecido social, né. A Globo falar sobre isso não é um simples é um sintoma, Aham. é um sintoma, quer dizer, toda a vida social, esse é o grande problema para nós, né, porque toda a vida social se torna marcada por processos identificatórios, né, que vão se organizando por gestão da diferença, né. É. Como há a implosão da estrutura do direito convencional, tá, os direitos organizados pelos processos de constituição cidadã, né, isso tudo vai sendo implodido. Acho que no Brasil a gente sempre esteve na vanguarda disso, porque o Brasil é um país de mentas, Uhum. né. É. Então, isso é até mais dramático. O que acontece é que as formas de demanda serão formas de demanda de grupo, né. Então, eu tenho uma estrutura, um ego, Uhum. né, mas que imediatamente se põe como, devedor e deficitário de um espírito gregário, né. E isso é dramático e drástico do ponto de vista social, porque aí a vida social se torna, eh, isso é inédito até, porque mesmo com o Hobbes, né, quando o Hobbes falava da luta de todos contra todos, né, era sem a mediação do Estado, era o estado de natureza. Agora a gente tem um Estado, né, que organiza um processo de concorrência interna de todos contra todos, organizado por um espírito gregário. É preciso você encontrar a sua turma. Uhum. Isso é um processo tão, horizontal na sociedade atual que, por exemplo, diagnóstico clínico É. vira uma identidade, Uhum. né, e diagnóstico psiquiátrico vira uma forma de identidade que organiza uma demanda de grupo de pertencimento que se orienta para o Estado. Com que estamos lidando, ao fim e ao cabo? Nós estamos lidando com um tecido social, em ruínas. Não há mais sociedade, diria Thatcher, Pois né. é. De fato, isso se coloca num horizonte em que o Estado, ele não vira um assegurador de direitos sociais, mas ele vira um assegurador de direitos ego-gregário, tá. Agora, tem uma questão, que não é uma questão de escolha, Sim, esse é o ponto, sim. né, porque, de repente, alguém me escutando falar isso poderia falar: "Ah, então é só voltar ao Fordismo", Aham, né, aham. Fosse que fácil. que que está resolvido. E não é, a parada é outra, né, a parada é que a gente tá numa dinâmica de um capital que a gente não sabe mais se é um capital, eu não acho mais que seja o capital tal como a gente pensou século XIX e XX. É uma outra coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas que é uma coisa muito preocupante, né, e que o que eu quis dizer, né, fazer eu faço meio ali essa relação entre o progressismo laico, né, e o reacionário sagrado, né, para dizer o seguinte, que no horizonte, tal como está posto, na sociabilidade, tal como se organiza atualmente, todos nós somos identitários. Não Uhum. porque a gente queira, mas porque a operação própria, a organização da administração da vida social
hiperflexível, competitiva, concorrencial, eh, radicalmente flexibilizada, ela nos tornou isso, né. Eh, e é um horizonte um tanto tenebroso, porque você falou do Adorno, é exatamente isso. É uma lógica protofascista operando 24 horas, 7 dias por semana. Uhum, Esse é o ponto. uhum. Disso, o que pode frutificar dessa lógica é a extrema-direita. Sim. Porque é a lógica dela, em essência, não é? Exatamente, Uhum. exatamente. E eu queria trazer, então, para nossa conversa algo que ficou infelizmente de fora, que é, né, a sua tese de doutorado né, esse seu esforço, essa sua empreitada de ir procurar em Hegel um sentido para o político, que Uhum. vai estar, né, do que eu pude, infelizmente não pude ler o livro todo, mas vai trazer uma série de questões que nós elaboramos aqui. Ponto é você tendo em vista, né, a dialética hegeliana, que vai colocar em circulação um indivíduo capaz de se negar e tudo mais, nós conseguiríamos pensar uma saída para esse estado em que não há mais política efetiva ou real, para essa identidade que virou um espírito ego-gregário? E mais, acho que também podemos colocar o Fanon também nessa roda, né? Como que Uhum. você vê os nossos horizontes de desafios e de possibilidades de ruptura, tendo em vista isso que a gente discutiu até agora? Tem uma talvez tenha uma questão aí, eu acho muito importante na na ideia do identitarismo como paradigma de gestão, que é uma outra pergunta, né, a mesma pergunta, mas olhada por outro viés. Por que que o identitarismo se tornou um paradigma de gestão, Uhum, né? O que que é o identitarismo? Então, o identitarismo é a ideia de tornar a identidade a finalidade última uhum, da política, né. Então, é reforçar o princípio identitário da diferença, organizando formas administrativas de gestão e controle dessas diferenças, para que elas não causem nenhum dano ao sistema. É isso o identitarismo, né, quer dizer, você torna a identidade substancial impermeável a partir de uma estratificação estatal. Hum. E isso é vendido, né, comercializado, é o ticket, uhum, né, talvez muito mais horroroso do que na época de Adorno, porque é conectado, aham. né, é 24 horas, 7 dias por semana, E você acha uma operado pelo identidade. computador quântico ainda. Isso. É. Você acha uma identidade, Uhum, né, com os dispositivos. E aí tem uma questão, né, que quando a gente olha isso por de um outro prisma, né, por que que a identidade é tão vigiada, né? Por que que ela é tão cercada, seduzida, cooptada, né? E aí eu volto para o Hegel, o sentido do político, uhum, né, porque, eh, se teve alguma coisa que eu aprendi com o Hegel, aham. eh, embora eu esteja com relações cortadas atualmente com o velho Ah, é? Hegel, eu tô eu cansei de passar pano pra filosofia da história, né, de Aham. Hegel. Então, assim, mas tem uma coisa interessante, né, no velho Hegel, que é toda política real se organiza por um gesto ético efetivo. E todo gesto ético efetivo, ele advém de um. Uhum, Quer dizer, um que não é um necessariamente, mas de um singular, né. Todo gesto ético, ele envolve um ato singular, um gesto singular, né. Aonde que o Hegel vai pensar isso? Vai pensar isso em Antígona,
Uhum. né, de Sófocles. Né? Antígona, Etéocles e Polinices se matam, né? Eh, um irmão vai ser enterrado, o outro não. O edito do Creonte baixa lá e fala: quem enterrar vai ser morto com ele. E Antígona diz não. Né? Veja, um gesto singular. Né? É muito interessante a fala que abre a tragédia de Sófocles, que é Antígona para fora dos muros da cidade conversando com Ismênia, né? Uhum. E que é a irmã dela e fala: olha, você já sabe do Creonte, do edito do tirano, mas eu vou enterrar nosso irmão. Você vem ou não? Né? A Ismênia fala: não, veja bem, somos só mulheres, o que que nós podemos fazer? Né? Ela fala: bom, você eu já sei o que você quer fazer, né? Ou o que você não quer fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou enterrar meu irmão. Veja, essa força singular ética, ela não nasce de um processo de massas, Uhum. percebe? Para mim, o fato também do identitarismo ter virado um paradigma de gestão é porque essas identidades que são vigiadas, elas têm uma potencialidade política de destituição sistêmica mesmo, Uhum. né. Quando você vê uma certa crítica conservadora ao identitarismo, né, que aponta: "Ah, é o movimento LGBTQIA+, que está causando isso. Ah, a Uhum. esquerda se perdeu porque fica aí com esse discurso antirracista", percebe? Eh, esse discurso é um discurso de um falso de um romantismo piegas que acreditou que a luta se dá sempre como uma luta de massas, em algo já massificado, já de saída reivindicando uma universalidade abstrata, né. Mas todas as lutas políticas, todos os processos revolucionários se deram por um gesto ético singular. E singular não é necessariamente uma pessoa. Não é necessariamente uma Aham, pessoa. aham. Mesmo porque a pessoa, ela é atravessada por algo mais que ela, né. Por exemplo, um caso que me ocorre agora, quando Rosa Parks, ela se senta no ônibus, né, quer dizer, a história, né, vou falar para quem sabe, nossos espectadores que não conhecem a história, né, mas o Uhum. fato é que ela tá num regime de apartheid estadunidense, né, que tinha o lugar dos brancos e o lugar dos negros no ônibus, o lugar dos negros estavam todos ocupados, ela decide então sentar no lugar do branco. E isso, imediatamente o motorista para o ônibus, os brancos querem tirar ela do lugar, ela diz que não vai sair, né. É um gesto ético singular, que dinamita toda uma luta, né, que se torna um acontecimento, né. Eh, tudo bem, dei o caso da Rosa Parks, um outro caso, né. Acho que 5 de maio de 1978, fábrica da Scania, Uhum. ABC. Tá uma treta na fábrica, tá todo mundo discutindo, Uhum. ninguém sabe o que fazer. Um operário, o que que ele faz? Ele resolve desligar a máquina Aham. no expediente, né. Os outros olham, tava aquela todo mundo começa a desligar a máquina, uma a uma. Foi assim que se organizou, que se iniciou as greves selvagens chamadas pela imprensa no ABC Paulista, Uhum. né. Então, percebe que esse é o ponto para mim. Para mim o ponto do identitarismo funcionar como paradigma de gestão é justamente impossibilitar, né, que essas identidades, né, que têm um potencial político de desestruturação sistêmica,
organize um dano global nesse tecido posto, né. Então veja, por isso que a luta antirracista não é uma luta de negros, é uma luta humana, né. Eh, Pra mim não tem uma luta mais global hoje do que a luta indígena, né. Quer dizer, o que significa a defesa das terras indígenas hoje, né. O que significa olhar para o modo de vida contraposto ao nosso e saber que o nosso está nos levando para o evento climático que estamos passando, né. Então, nesse sentido, a minha aposta segue sendo a possibilidade, né, dessa singularização da luta e, enfim, a armadilha identitária visa diuturnamente impossibilitar essa singularização, né. Visa tornar a luta do negro, do movimento LGBTQIA+, né, das sexualidades dissidentes, dos indígenas, percebe? Uhum. Isso impede a operacionalização da luta de classes. Sim. Então esse é meu ponto, acho que perceber isso por um outro lado, perceber que essa tentativa de controle é justamente para evitar a eficácia política dessas lutas, é algo que pode nos ajudar contra a armadilha do identitarismo, tá. E é por isso que eu escrevi o livro. Muito bom. E gostaria então de deixar mais uma vez a recomendação. O livro do Douglas é muito interessante. Tem isso que nós discutimos aqui, mas muito mais. E Douglas, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você trouxe aqui ares novos para o nosso programa. Mais uma vez foi um prazer e uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, a honra é minha. Sigo à disposição. Com certeza. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido mais uma entrevista do nosso querido programa e fique ligado porque nós continuamos.